histórias de lendas urbanas na Romênia do período do comunismo na Romênia, né? Então tem uma das histórias que o Ceausescu, que era o ditador romeno, era de uma crueldade absurda. Se vocês pensarem que todos os ditadores da era da União Soviética foram depostos e julgados, o Ceausescu foi o único que a população foi e linchou, matou ele e a esposa, porque ele era de uma crueldade sem igual. E ele vai receber a visita, não sei se era do Stalin, ele vai receber a visita de um grande chefe de Estado lá. E ele era baixinho. Então, a hora que... E o jornal oficial da Romênia chegava, era a primeira coisa que chegava de manhã na mão de todos os trabalhadores romenos. Então eles tiram uma foto, e a hora que ele tira a foto, ele está bem mais baixo que o Stalin, né? Aí os caras falam assim, puta, e agora? Como nós vamos fazer? O nosso representante não pode ser menor, o que as pessoas vão pensar, tal. E eles pegam e, tipo, numa manipulação tipo Photoshop, né? Porque o Photoshop nada mais é do que a digitalização de efeitos que já existiam na fotografia, eles colocam aquele chapéu meio de czar nele, e ele com o chapéu fica mais alto que o Stalin. Só que eles esqueceram de tirar o chapéu que estava na mão dele. Então ele está com dois chapéus, um na mão. Foi o único dia em que os trabalhadores da Romênia não receberam o jornal. Essa coletânea de filmes você ia gostar, viu? Chama Contos da Era Dourada. É maravilhoso. Tô anotando. Maravilhoso. É uma coisa assim para a gente entender também o que se passa, né? E o que foi também, né? Para os países periféricos viver sobre a égide da União Soviética. Eu vi um negócio assim, numa foto que que tinham publicado no jornal da antiga União Soviética, que quando eles matavam as pessoas e tinha alguma foto com essas pessoas, representantes do governo, no dia seguinte, se tivesse alguma foto que eles iam publicar no jornal, eles tiravam as pessoas também com Photoshop. Exatamente, Luigi. Você se tornava uma ex-pessoa, especialmente no período do stalinismo, você era apagado da história, né? Eu acho que vocês estão na faculdade, vocês devem ter ouvido falar do George Orwell, né? Eu acho que existem duas obras dele que são fundamentais, não é para a faculdade não, mas é para a vida, né? A primeira é uma obra infanto-juvenil chamada Revolução dos Bichos, tem até no YouTube o desenho da Revolução dos Bichos, assim, dá para você passar para uma criança assistir. A mensagem é poderosíssima, e é muito bonito, assim, porque de certa forma uma analogia do que foi a Revolução Russa, assim, com uma crítica muito interessante sobre como talvez as melhores intenções se percam no caminho. E outro é 1984. Eu acho tá entre os 10 melhores livros que eu li na vida. Toda a ideia do Big Brother, né, do programa, do BBB, ele vem desse livro, que o Big Brother é uma presença onipresente, a teletela te vendo o tempo todo. É incrível que quanto mais o tempo passa, mais essa obra se torna profética. Você fala, meu Deus, né? Em 1984, o personagem principal, o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, é o nome do local onde ele trabalha. Então, um dos serviços que ele tem é apagar a existência das pessoas. Então, ele queima a certidão de nascimento, queima uma foto que a pessoa apareceu, queima um cargo, entendeu? O dia que a pessoa se torna um ex-cidadão, ele nunca existiu, né? E a gente vê que é uma forma muito comum de como o fascismo opera, né? No apagamento das coisas também. Mas eu quero ouvir mais de vocês sobre o filme. Ô, Érico, você viu aquele filme 1917? Não assisti, Pedro. Eu baixei ele na época do Oscar e ele estava numa qualidade muito ruim. E como ele tem uma questão de um virtuosismo cinematográfico, do cara fazer, tipo, sem cortes e tal, eu falei assim, eu não vou assistir esse filme
num formato ruim. E agora que saiu uma boa versão dele, eu ainda não assisti. Você gostou? Não, eu não assisti também. Diz que é muito interessante porque mostra o ponto de vista de um soldado, né? Diz que é como se fosse um point of view, né? Do cara dentro do campo de batalha, assim, né? Eu geralmente eu gosto mais de filmes de guerra que mostram isso do que mostram os grandes eventos históricos. Eu tenho um pouco de bode dessa narrativa. Mas a Lânia trouxe uma pergunta interessante sobre o filme. Lânia, faz em voz alta, por favor, pra gente. E acho que tem um comentário da Bárbara também, que ela tá sem microfone, né? Muito interessante também sobre a cena que a Paulette Goddard, que é a Hannah, né? Ela enfrenta os policiais e os policiais acabam jogando tomates nela. Essa é uma cena maravilhosa também. Tem esse primeiro comentário que a Bárbara colocou lá em cima, que eu estou aqui no chat escrevendo e respondendo algumas coisas, mas eu estou acompanhando. O primeiro que a Bárbara colocou sobre a questão das mulheres, né? Se a gente pensar quando o filme foi lançado e todo o contexto histórico do feminismo, a gente sabe que o feminismo vai começar mais ou menos em 60, 70, e ele está muito ligado, a história do feminismo está muito ligado ao surgimento da pílula anticoncepcional. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher toma a pílula, e aí elas acabam se adequando a esse contexto de... Tá travando, Lânia. E no caso do Lânia, tá travando totalmente. Vê se você tá com algum programa em cima ligado, porque tá travando assim. A gente perdeu você a hora que você falou da pílula anticoncepcional nos anos 60. Tá, peraí. Então, é interessante o que a Bárbara trouxe dos tomates na Hannah, né? Só fazendo um pequeno comentário, é que quando, acho que na França, né? Porque a França, quando o Hitler invade Paris, eles meio que não resistem muito, né? E depois, quando Paris é retomada, aqueles que eram considerados traidores na França, eles também eles passaram por um corredor e eles eram recebidos com tomate, né? O tomate tinha essa coisa de como você tratava os traidores, né? E eu acho que o Chaplin, ele é genial na construção da linguagem do filme dele, é como ele inverte o tempo todo essas questões, né? Como ele brinca com isso, né? E eu acho que quanto mais você assiste esse filme, mais você percebe que os pequenos detalhes do filme são geniais, assim, como ele falou, puta, o cara, não existe nada por acaso no filme, tá sempre ali alguma coisa fazendo a gente pensar, fazendo a gente olhar por um lado, assim, né, e ele coloca esse romance, né, porque como a Eliane falou, é muito pesado o tema, né? E eu acho que o romance do Chaplin, do Ringel com a Hannah, ele dá, digamos assim, essa textura mais leve para falar desse assunto extremamente pesado, assim, né? E ele consegue, porque o discurso é a carta para ela, né? Falando tal, não sei o que. Então, e aquele discurso, eu insisto, se vocês assistiram um filme, assistam ao menos o discurso. Agora a Bárbara deixou para a gente o link, então todo mundo vai conseguir assistir. E ela ensinou que se a gente entrar e travar, a gente entra de novo. Só retomando o que eu estava falando, eu estava levantando a questão que a mulher ela vai tomar uma outra inserção social só a partir do surgimento da pílula anticoncepcional. E no contexto do filme isso ainda estava bem incipiente, né? A pergunta que eu coloquei, meninos, e que está no chat, é quais cenas do filme levam vocês a fazerem conexões com o que nós vivemos no momento atual, pensando em discursos autoritários. E aí eu queria ouvir vocês. Luigi, Gabriel, Alessandra.
E só complementando, Lânia, você vê que o filme, indo um pouco naquilo que o Érico falou, ele é extremamente atual. Então, ele é um filme que não fica velho. Toda vez que você assiste o filme, sempre tem um detalhe que traz alguma coisa aí para coisas que a gente está vivenciando hoje. Então, acho que é bem, bem importante, bem fácil fazer essa conexão aí, como você pediu. A Bárbara trouxe já a primeira contribuição sobre uma cena de autoritarismo, que ela fala da cena que a esposa do italiano é confundido com uma cidadã comum, né? E a gente percebe, né, que é um outro elemento, né, dessa violência que impõe o regime totalitário, o autoritarismo, assim, né? Porque tem uma posição sujeito nisso, assim, né? Então, assim, não são os fatos em si que são reprováveis, são as pessoas em si, né? Porque essa é a questão fundamental de você perseguir alguém por raça, credo, orientação sexual, gênero, entendeu? Você não está preocupado com o que a pessoa pensa, você está preocupada de como ela nasceu, é uma coisa muito cruel, né? Então, quando a esposa do como que é o nome? Napoleone. Do Napoleone é confundida na multidão, ela é tratada como uma cidadã comum, né, de certa forma. E é uma coisa assim, se a gente lembrar que essa semana fez 75 anos que houve a derrubada do fascismo na Itália, e aquela imagem forte, pesada, de 6 pessoas penduradas de ponta cabeça, entre elas estava o Mussolini, que tinha sido metralhado no carro junto com a sua companheira, é um pouco, eu acho, essa ideia de que essa violência que muitas vezes os regimes autoritários impõem, ele acaba voltando contra o próprio ditador em algum momento, né? A gente vê, não é a primeira vez na história, nem será a última, né? Que a violência ela tem uma espiral meio cíclica, né? A gente começa violentando os outros, mas em algum momento a gente vai ser vítima dessa violência, né? E eu acho que esse elemento que a Bárbara trouxe talvez seja mais um recado do Chaplin, falando, olha, cuidado, entendeu? Porque você está calando as bocas aí, mas um dia pode ser você que vai ter a boca calada. Uma coisa. Quando eu vi a rivalidade entre o Hinkel e o Napoleone, eu fiquei me perguntando se isso realmente aconteceu na vida real, se tinha essa rivalidade com o Hitler e o Mussolini. A cena deles andando no carro é bem parecida com a foto que tem dos dois na vida real. E eu queria saber se essa rivalidade existia mesmo. Eu não sei. Eu não sou muito boa de história, assim. Não sei se existiu, mas eu acho que o Chaplin traça uma característica muito importante dos ditadores, que é exatamente um querer ser mais que o outro. Então, mesmo que isso não tenha sido explícito, que não tenha sido divulgado, eu não duvido que aquela cena da cadeira do barbeiro, de um querendo ir mais alto que o outro, isso de fato aconteceu, mesmo que tenha sido a portas fechadas, né? Como acontece toda aquela discussão sobre quem vai invadir a Áustria, né? Dentro daquela reunião, dentro daquela festa de gala, aquele pastelão é sensacional também, né? Sim, com certeza. Não sei se vocês se lembram, eu também já estudei a Segunda Guerra Mundial há algum tempo, mas assim, a Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45, né? No começo da Segunda Guerra Mundial, o Hitler e o Stalin assinam um pacto de não agressão. Isso, E aí, adivinha só, quando o Hitler começa a perceber que ele está ganhando território dentro da Europa, ele começa a olhar por cima do muro e falar, acho que dá, né? E aí ele invade São Petersburgo, né, Leningrado, e aí ele quebra a cara, para não falar outro lugar do corpo que ele quebrou, entendeu? Então, eu acho que essa rivalidade entre o Hitler e o Mussolini provavelmente
existia, né? Eu realmente não tenho dados históricos específicos para falar disso, mas eu acho que é um outro elemento, né? Não dá para confiar em ditador, porque o ditador faz o que passa na cabeça dele, né? Se você vê, Hitler e Stalin eram ambos ditadores, né? Cada um, digamos, dentro do seu ponto de vista, né? E ali, né, um traiu o outro, porque essa é a ideia. A autocracia é aquilo que você faz, né, baseado apenas naquilo que você deseja, apenas nas suas ideias, né? E por pior que seja a democracia como nós vivemos, né, tipo assim, ela ainda, né, ela permite às vezes que você, pelo voto, eleja alguém que odeie o povo, entendeu? Mas é esse mesmo povo que vai ter poder para tirar essa pessoa. É muito melhor do que qualquer outra situação, né? Eu acho que esse é um elemento importante. O professor Gabriel abriu o microfone. Imagino que ele tem algo para nos dizer. Sim, bom dia, pessoal. Eu acho que a genialidade do filme está justamente já no que foi dito, de usar o humor e o romance como uma forma de suavizar a denúncia que o filme quer retratar, e isso é justamente usado pela linguística, né, que é o eufemismo nessa questão de suavizar determinada mensagem. E a questão do filme ser atemporal, isso me leva a uma reflexão de que, por ser atemporal, quer dizer que há resquícios ainda desse sistema nos dias de hoje, que foi justamente a pergunta que a professora fez. Porque a autoridade nada mais é do que aquilo que você não quer ouvir o outro e siga somente os seus ideais, determinada ideologia e provavelmente falsas impressões da realidade, né? E isso, de novo, está ligado com a questão das discussões da semana passada, com o discurso de ódio que é propagado em redes sociais e também a questão que estamos vivendo atualmente, né? Não querendo gerar uma polêmica, mas a questão do outro ser, de uma pessoa querer ser mais que a outra, por conta do poder, faz determinadas ações que não deveriam ser realizadas, assim. Eu estou me referindo à questão do coronavírus, à questão do isolamento social e tudo mais. Comentando uma coisa aqui que a Bárbara falou, né, sobre o papel da imprensa, né, é muito, muito gritante também, né? Tanto que aquele braço direito ali do Hinkel, né? Ele faz o papel do cara da propaganda lá do Hitler, que eu agora esqueci o nome, que eu acho que é... Goebbels, né? Então, e o nome do cara é parecido com Garfield, alguma coisa assim, né? Então, mas é exatamente aquilo, né? É o cara que vai manipular, é o cara oportunista, né? E a gente tem muito disso hoje em dia, né? Como o Gabriel falou, né? E eu acho que assim, né? Essa semana ainda assisti um podcast genial com uma pesquisadora de Santa Catarina discutindo, né, a entropia na comunicação, tal, né? E como a gente de certa forma vive hoje uma bagunça total do ponto de vista da comunicação mesmo, que isso acabou nos levando aonde estamos. E ela falava do conceito de mídia, no sentido de mediação, que a mídia é o que vai mediar a comunicação. E ela fala que a transformação que a internet trouxe, ela só é comparável a que quando Gutenberg inventou a imprensa no século XVI, e demorou 300 anos para a esfera pública se reorganizar. E a gente não tem mais esses 300 anos para se reorganizar a partir da internet. Então a gente tem que, de alguma forma, estabelecer alguns critérios, né? E a mídia, em última instância, e numa simplificação quase rasteira, ela tem que ser uma instância mediadora, o último limite da barbárie, né? Porque quando a mídia se entrega, quando a mídia deixa de fazer esse papel de mediação e passa a ser propagandista, ela simplesmente ela perde o sentido de ser. Porque propaganda você já tem, os veículos oficiais que propagam as verdades oficiais, você já tem. A função da mídia é justamente falar, não, peraí, vamos investigar o que é, o que não é, né? Então, o Goebbels, que
até hoje, inclusive, é amplamente utilizado, seus conceitos no curso de publicidade e tal, né, porque foi um cara que teve algumas sacadas, né, e é um cara que acho que, de certa forma, percebeu o espírito do tempo, infelizmente. Ele utilizou essa comunicação de forma muito hábil, né? Ele foi casado com uma grande cineasta, que durante muito tempo foi considerada uma grande cineasta, chamada Leni Riefenstahl. Ela fez aquele filme O Triunfo da Vontade, Olímpia, e os filmes dela eram extremamente racistas, mas um filme com virtuosismo cinematográfico, a forma como era filmada, como a narrativa se encaixava, tal. Então ele soube usar elementos que, teoricamente, sempre o cinema é uma arte de resistência, de contestação, e ela soube utilizar esses elementos para fazer propaganda nazista. Então, a questão da imprensa e da comunicação, ela é central no estabelecimento de um regime autocrático, de um regime ditatorial. Sem isso, ninguém opta, não, eu realmente quero viver numa ditadura, eu quero tomar porrada quando eu discordar. Ninguém vai optar por isso se você não tiver um forte aparato comunicacional estimulando isso. Fica claro aí os dois, vamos dizer assim, os dois lados da imprensa, né? Tanto da propaganda de um lado, apoiando uma ditadura, quanto do outro, sendo extremamente contra. E às vezes a gente não vê exatamente esse ponto de equilíbrio do meio, que é mediar. Eu vejo muito isso, eu sinto muito isso na imprensa hoje em dia, né? Ou ela é muito de um lado, ou ela é muito do outro, mas é difícil achar um ponto, então, ponto esse do ponto meio aí aí que eu ia para mediar, falar. né? Então, se você pega assim, às vezes, você pega a Globo, ela vai defender mais uma parte. Você pega a Band, ela acaba defendendo mais outra. Aí a CNN, por exemplo, agora eu acho que ela já tá vindo com uma proposta diferente. Você pega aquele Coppola lá, ele fica mais defendendo assim o lado do governo. Aí você pega aquela, eu não sei o nome daquela loira lá, ela já pega e já mete o pau. Então assim, Gabriela Prioli. então, aí eu acho que já tô percebendo que assim, a CNN pelo menos já tá, eu acho que isso é importante, né, ter um que vai falar de um lado e o outro do outro, não só falando mal ou só falando bem. Olha, eu vou discordar um pouco, assim, eu acho que a nossa imprensa ela é muito pouco representativa, eu acho que não existe uma falsa dicotomia, porque hoje o atual governo ele levou a régua ideológica para um lado assim que ele desbalanceou aquilo que a gente entendia como ideologia, né? Porque os caras, tipo, né? Por exemplo, você deu o exemplo do Caio Coppola. O Caio Coppola é um sujeito que tinha uma banda de rock, o nome dele é Caio de Arruda Miranda, né? Deixemos claro, Coppola é o nome artístico dele. É um sujeito que é bacharel em Direito, não conseguiu tirar nem a OAB. E porque é um cara branco, bem apessoado, que consegue falar um português, tipo, correto, ele foi alçado à condição de articulista político. E ele entra nos debates, como ele não tem noção nenhuma da própria ignorância dele, ele entra nos debates, se você colocar ele para discutir com um super economista, ele vai achar que aqueles argumentos que ele usa no jantar do Rotary Club no domingo servem, entendeu? Então, assim, o Caio Coppola é um dos maiores exemplos que não existe meritocracia no Brasil, entendeu? Assim, que você sendo branco, hétero e de uma família com bons contatos, você chega em lugares que você jamais poderia chegar apenas pelos seus próprios méritos. O que eu acho é que, por exemplo, falta no Brasil uma diversidade de veículos de imprensa no sentido que são 6 famílias que dominam a imprensa no Brasil, desde o século XIX. Você não tem... A imprensa no Brasil, ela surge... A primeira máquina de litografia, ela veio no navio com Dom João VI, em 1808. A gente tem uma imprensa que ela tem pouco mais de 200 anos. Então, a gente tem pouca maturidade nesse debate. Acho que os Estados Unidos, a Inglaterra, que são países... Por exemplo, quando, alguns anos atrás, se quis regulamentar a imprensa, e as pessoas falam, não, é censura, não sei o quê. Olha, eu te falo, como jornalista, eu sou amplamente favorável à regulamentação da imprensa. Porque se a Inglaterra e os Estados Unidos, que são países que têm um apreço muito maior pela liberdade de expressão, regulamentaram a imprensa,
a nossa lei de imprensa, que é de 1970, a lei feita pelo o Médici. Eu não acho que ela tem interesse nenhum em dar liberdade para as pessoas, especialmente para o profissional de imprensa, né? Mas como então, você acha que isso deveria ser feito? Eu acho que, por exemplo, você tem alguns projetos interessantes para você evitar propriedade cruzada. Uma TV, ela pode ser uma TV, ela não pode ter um jornal e um rádio, igual acontece com a Globo, que ela é dona da Globo, dona da CBN, dona da Globo News. Cadê? Se você domina de ponta a ponta toda a comunicação, como que você vai ter um meio de comunicação democrático? Por exemplo, a CBN, que é uma sucursal, a CNN, que é uma sucursal do jornalismo da Record. A Record não faz jornalismo, a Record não tem tradição jornalística, a Record é uma assessoria de imprensa. Eu vou colocar a Gabriela Prioli, que é uma liberal, ela não é uma comunista, uma esquerdista. A Gabriela Prioli é uma liberal simplesmente no sentido amplo da palavra, entendeu? Para debater com o Caio Coppola, que é um sujeito que eu não sei se ele bate bem da cabeça ou ele só é canalha, entendeu? Assim, ó, você cria como se fosse uma falsa oposição de ideias, entendeu? O que falta é uma TV que ouça os lados. Existe um lado nesse debate político que está claramente silenciado, entendeu? Porque a Lânia pode falar melhor, o conceito de povo, né? Tem um texto daquele historiador José Murilo Freitas, né? Que fala que o conceito de povo está em debate desde a República Velha. O povo quer... Todo mundo tem uma visão de povo. O povo é um grande outro, entendeu? Que cada um imagina que esteja a serviço de si. Cada um dos polos do poder imagina que sabe traduzir essa vontade do povo, entendeu? Só que o povo somos todos nós, somos uma massa amorfa, heterogênea, entendeu? Então esse debate de povo, esse debate... Eu acho que a TV, ela representa pouco. Como que a TV representa os negros, por exemplo? Quantos apresentadores de jornal negro a gente tem no Brasil? Quando a Maju foi apresentar o Jornal Nacional pela primeira vez, o que aconteceu com a Maju? Ela recebeu elogios pela internet? Então, assim, por que ela foi recebida desse jeito? Porque é uma coisa normal você ter uma mulher negra apresentando um jornal, ou é uma coisa que causa espanto a ponto das pessoas irem xingar na internet, né? Eu acho que, de novo, se a gente está aqui vivendo o que a gente está vivendo no país hoje, a imprensa brasileira ela tem uma participação clara. Tipo assim, agora parece que está havendo uma reação. Agora, você não pode ter um jornalista justificando as coisas. Quem justifica as coisas são os porta-vozes. A imprensa ela tem que questionar. Mesmo que, assim, para mim, Milor Fernandes foi um grande mestre do jornalismo que eu carrego. Ele era um grande frasista também, né? E ele falava, é claro que o jornalismo tem lado. Ele só não pode brigar com os fatos. Eu acho que é isso. Ninguém é isento, todo mundo escreve de um ponto de vista. Ah, mas todo mundo briga dos fatos, não tem como. Eu acho que entre o fato e a opinião, e é isso que eu acho que se trata o jornalismo, você separar o fato da opinião. E você descobre o fato através de processos, apuração, ouvir os lados. Opinião, você tem um espaço para ter opinião, que é o editorial. Sabe? Ali você põe a opinião, e eu acho que todo jornal tem que ter, todo veículo de imprensa tem o direito de ter. Agora, quanto mais factual for o jornalismo, talvez melhor ele seja do ponto de vista de informar o cidadão. Porque opinião, né, é como você falou, todo mundo, de certa forma, a gente é contaminado pelas nossas impressões, mas a gente precisa, e através desses processos, se livrar um pouco das opiniões e tentar entender mais o que são os fatos objetivos. Tudo bem, então, mas eu concordo. Mas aí eu acho que as pessoas têm que saber ouvir a opinião dos outros e ter o seu ponto de vista. Porque, por exemplo, quando, sei lá, o Coppola fala que o PAC que teve nos governos anteriores não deu certo. Beleza, essa é a opinião dele. O que você tem que fazer? Ir lá e ver se o que ele está falando tem sentido. Porque ele está dando a opinião dele. Tipo assim, ele não vai... Alguma opinião... Cada coisa vai ter um ponto de vista. Então, assim, ele meio que deu a opinião dele e aí você tem que ir lá investigar e meio que dar a sua, entendeu? Acho que o problema é que as pessoas, elas olham uma coisa e tomam como verdade. Elas não vão... Por exemplo, o William Bonner falou um negócio e fala, o William Bonner falou, então é isso, entendeu? E elas não criam senso crítico.
mas acho que se eu entendi o que o Érico colocou, a questão do Caio Coppola, por exemplo, é porque ele não está lá para dar a opinião dele. Né? Como jornalista, ele não está lá para dar a opinião dele sobre o que ele acha do PAC do governo anterior. Né? Teoricamente, essas pessoas deveriam estar lá para fazer uma análise crítica dos fatos, até pode ser com o seu viés pessoal, mas você tem que analisar os fatos e não dar a sua opinião sobre aquilo. E aí, quando você realmente começa a dar a sua opinião sobre alguma coisa, é aí que, na minha opinião, né, você começa a polarizar as discussões. Porque aí vira discussão de domingo no futebol, né? Eu torço pro Corinthians, você torce pro Palmeiras. Então a gente vai discutir os nossos pontos pessoais. E eu acho que eu também sinto muito isso, muita falta disso no jornalismo. Eu gostaria de menos opiniões pessoais, politizadas e colocadas num certo viés, e eu gostaria de fato de discussão de fatos, né? Agora, aí a gente entra numa questão um pouco mais complexa, né? O que é um fato, o que é a verdade, e essa verdade está na mão de quem, né? Aí a gente começa a entrar numa discussão um pouco mais elaborada. O que é a verdade e quem é o dono teórico aí dessa verdade, desses fatos, né? Não, eu acho que não, com certeza, Eliane. Eu acho que verdade, né? A gente sabe que a história não trabalha com verdades e mentiras, mas com versões, né? Mas, por exemplo, se a gente vai fazer uma crítica... Não, mas se a gente vai fazer uma crítica ao PAC, não é falar o PAC não deu certo. É falar assim, olha, o PAC custou tanto, gerou tantos empregos, numa conta objetiva, foi investido tanto para retornar tanto. Assim você discute. Quando você fala o PAC não deu certo, entendeu? É igual eu vou falar assim, o juiz roubou pro Corinthians. Entendeu? Você infantiliza o público. E a discussão no Brasil hoje, ela é, acima de tudo, uma discussão infantil. Entendeu? As pessoas, elas não debatem com profundidade. O público está imbecilizado por esses mediadores. É exatamente isso, não tem profundidade. Ele fala uma coisa, mas ele não argumenta fatos. Tipo, de onde você tirou isso? Ô Pedro, mas você percebe que ele fala na TV Cultura, ele fala na CNN, ele fala na CBS. Cara, ele é um imbecil, ele tinha que estar falando no máximo do quartinho da casa dele, entendeu? Mas a voz dele está amplificada para muito além da condição dele. Entendeu? Gente, posso falar que tem outro imbecil que fala muito, na minha opinião? É o Marco Antônio Villa, tá? Porque ele me estressa, porque ele foi meu professor de graduação. E assim, a hipocrisia dele me deixa indignada. Vou fechar meu microfone e continuar de novo aqui no chat. É esse cara que ele dá paulada em todo mundo, quando ele pega para dar paulada, ele ajuda. Ele fala assim, ó, isso é horroroso! Ah, ele xinga, né? Ele xinga, né? Na verdade, o Marco Antônio Villa é um funcionário do PSDB. Ele tentou entrar... Exatamente, funcionário do PSDB. Ele tentou entrar na Unicamp através de um pescoção lá, quando o reitor era muito alinhado lá. Os caras... Foi o concurso, inclusive, que o Leandro Carnal passou. Os caras pegaram e falaram, não, esse cara aqui não, né? Conseguiram, através de uma mobilização entre os professores de história, impedir que ele entrasse pela janelinha. E esse cara, ele é da cidade aqui pertinho, São José do Rio Preto. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas, quando ele ia na padaria, as pessoas cercavam ele para pedir autógrafo e abraçar. Hoje, eu tenho certeza que ele não pode comprar um Guaraná na esquina de casa sem ser xingado ou ameaçado de morte. Para a gente ver como que, de certa forma, essa mediação que estimulou o afeto mais primitivo do ser humano, que é o ódio, ele tem essa espiral que a gente falou